Uma estreia, acho até que segura, do Dorival, né? Diante de um adversário que costuma complicar, um bom time do Novo Horizontino. O Corinthians teve poucos riscos, acho, durante o jogo, uma boa chance no final, numa batida de dentro da área que acabou saindo, mas o Hugo trabalhou pouco nessa noite, não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Assim, primeiro, pouquíssimo tempo de trabalho, nem o time era o time que provavelmente vai ser a base titular do Corinthians, muito mudado até por questões de calendário e de ser a ida de um confronto que vai ter ainda 90 minutos na Neoquímica Arena. O saldo final, assim, é de um jogo mais controlado do que propriamente vistoso, né? O Corinthians até teve um primeiro tempo um pouco melhor, com um pouco mais de domínio. A partir de que parecia, era um 4-3-3, que por vezes um 4-2-3-1, com o Bidon partindo do lado direito, mas o segredo parecia ser um time de muita mobilidade, né? O lance do primeiro gol, primeiro aparece o Charles se projetando pela direita, tem a finalização do Bidon, na volta é o Thales Magno, quem parte do lado esquerdo, aparece pela direita. Por vezes o Bidon vindo atrás, o Charles ultrapassando para melhorar um pouquinho a saída de bola, o time tentando ser mais móvel no campo de ataque. Conseguiu construir a vantagem. A partir do final do primeiro tempo, acho que o Novo Horizontino cresce um pouquinho. A posição, especialmente o lado direito, Pablo Diego com o Rodrigo Soares vindo por dentro, Pablo Diego abrindo, confundiu um pouco a marcação do Corinthians. Segundo tempo, aí o Corinthians mal saiu de trás, né? Basicamente controlou o jogo atrás, sofreu pouco, é verdade, mas teve uma chance do Marlon já no fim do jogo que podia ter mudado o resultado. O Corinthians foi mais um time que defendeu o resultado, conseguiu defender com alguma segurança. Diante de um Novo Horizontino que tentou, até com alternativas, melhorou depois que abriu mão da linha de 5, passou uma linha de 4. Ele melhorou no jogo, conseguiu agredir um pouco mais. Enfim, não foi um jogo vistoso do Corinthians, talvez nem a circunstância permitisse isso, claro. Mas foi um jogo seguro e o Corinthians vai com a vantagem. Começa com o pé direito, Dorival Júnior. Alex, o Hugo disse ali na saída de campo, quando perguntado pela nossa reportagem sobre a nota que o Corinthians merecia nessa estreia de Dorival, ele disse 10. Bem, né? Foi pra tudo isso, Alex? Boa noite. Foi ou não foi, ele tá certo. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que tá em casa. Eu acho que até essa áurea do Dorival, de ser um cara muito bacana, experiente, ele acaba trazendo isso. Tem uma diferença do time que jogou para ser o 10 dele ou não, porque foi lá fora, ganhou, não foi um espetáculo. Mas o jogador ele tem que fortalecer também a chegada do treinador. Eu quero ver quando ele for armar esse time, de repente, com Memphis e Yuri, e tivesse outro meia, daí como que ele vai fazer, né? Porque a característica dos jogadores hoje facilitou ele fazer, marcar com essas 4-1, 4-1, né? Quando tá aqui embaixo, 4-2-4, dependendo, hein? É mais as características que ele vai entender, ele tem facilidade. O legal dos trabalhos que eu vejo do Dorival, nos clubes, você vê essa questão de, às vezes, tá o Charles na beirada, ele faz essa dobradinha, né? Se tá um lá, o outro vai estar aqui. Foi bem hoje, inclusive. Ele consegue tirar um pouco mais dos atletas, mas naturalmente muito pouco. O jogo seguro é sempre bom e importante fazer, principalmente fora de casa. Numa Copa, você traz um resultado, uma vantagem para casa. A grande dificuldade do Corinthians tem sido ter essa segurança quando tem a formação, vamos dizer, com os mais talentosos em campo. Isso. Aí tem sido difícil equilibrar o Corinthians. A circunstância de hoje era bem diferente. Diminuiu um pouco a competitividade, né? Pelo menos até aqui. Vamos ver como será com o Dorival Júnior. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer aqui para o programa Paulo Andrade, Alexandre Losetti e Aline Calandrini para a gente conversar um pouco mais sobre o jogo de Novo Horizonte. Paulo Andrade, é o seguinte, o Mansur é sempre muito espirituoso. Disse aqui, a gente estava batendo um papo antes do jogo, né? A hora que viu a escalação do Corinthians, disse o seguinte: Dorival escalou hoje todos os volantes que não estiveram no jogo contra a Argentina. Já 4 de cara. Pelo menos em termos de resultado, parece ter dado certo, né, Paulo? Bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite. Muito bem, exatamente. Boa noite a você, a todo mundo que se liga no Troca, Alex, Mansur, por aí. E escalou uma força defensiva que o torcedor do Corinthians não tem se acostumado a ver em 2025. Afinal de contas, entrou em campo tendo levado gols em 20 dos 29 jogos disputados em 2025. Então, uma das marcas dessa estreia do Dorival, da vitória importante, mesmo com o Novo Horizontino finalizando mais, chegando mais, foi a meta a 0 que o Corinthians conseguiu manter. E aí vem o efeito, né? A importância de um resultado assim, de uma vitória fora de casa numa Copa, como bem ressaltava o Alex.
Né, Aline Calandrini e Alexandre Losetti, bem-vindos. É isso. Bom, boa noite aos amigos do Troca. Foi a bola de segurança, né, Paulo? Essa é a grande verdade. Não só fazendo esse 4-1-4-1, mas também optando por marcadores, né, com volantes que tem mais pegada em si, né? Digamos que quem estivesse em campo, o Bidon é um cara que tem mais intimidade com a bola, jogando um pouco mais pela direita. No momento com bola ele circulava um pouquinho mais, não fez um bom jogo, mas porque fugiu muito também. Acho que dá a característica que o Bidon consegue colocar. Thales Magno, apesar além da assistência, acho que fez um bom jogo, também com essa mobilidade no ataque. Os dois jogadores, tanto o Bidon como o Thales Magno, no momento com bola, especialmente no primeiro tempo, tinha essa liberdade de flutuação. Acho que foi o que a partida da defesa, até porque estava mais protegida, né, com essa outra linha. Tinha o Maicon, né, um pouco à frente e tinha mais uma linha de 4. Então os laterais ficaram protegidos. O Mateuzinho tinha mais liberdade para atacar. O Angeleri era o jogador que ficava um pouco mais nessa saída de 3, né, com os dois zagueiros ali. No primeiro tempo, acho que o Corinthians poderia ter acelerado um pouquinho mais quando roubava a bola, pressionando o portador da bola. Acho que isso foi uma questão positiva quando o adversário tinha a posse. Subia rapidamente, né, para não dar muito espaço. E no segundo tempo faltou ter mais a posse de bola, controlar. O Novo Horizontino conseguiu ter mais volume de jogo, mas teve muita dificuldade com bola, Paulo. Essa é a grande verdade. Faltou mais velocidade para os zagueiros circularem, para ter mais influência por dentro mesmo do jogo, mas também acho que tem a questão do mérito da marcação do Corinthians. De modo geral, acho que era isso que o Dorival queria. Levar o jogo realmente para ser decidido lá na Neoquímica Arena. Obviamente com 1-0 é muito importante, mas acho que a ideia era ir realmente na bola de segurança e só matar o jogo realmente lá na Neoquímica Arena. E para esses caras que estavam, de certa forma, meio esquecidos, eles elogiaram lá no estúdio o jogo que fez o Charles. Tinha pouquíssimos minutos recentemente com o Ramon. O Thales Magno ficou 90 minutos em campo. Pouquíssimas foram as vezes, com o Thales jogando do começo ao fim dentro desse ano, em 2025. Então, quer dizer, eu acho que esse também é um trabalho que o Dorival vai buscar fazer no atual elenco do Corinthians. O Héctor, que é o centroavante, vive de gols, e ele meteu o segundo gol com a camisa do Corinthians, para tentar transformar o elenco do Corinthians em um pouco mais poderoso do que se mostrou até agora. Sim, Paulo, um abraço, Felipe, Mansur, Alex. Eu digo assim, eu acho que esse jogo oferece pouco pra gente ainda em respostas pro que vem por aí. Pelo número de jogadores que a gente imagina que não sejam titulares de cara com o Dorival, que podem ganhar espaço, que podem ter começado hoje a ganhar espaço, como o Charles, como o Maicon, como o Thales Magno, mas que a gente não imagina que contra o Internacional, por exemplo, no sábado, estarão entre os 11 iniciais. Eu digo que eu sou um pouco mais benevolente com o trabalho do Ramon e do Emiliano Dias. Não acho que foi brilhante, acho que foi desequilibrado, mas acho que ele privilegiou a criação. E a gente viu momentos muito interessantes e bonitos até daquele Corinthians, sobretudo na reta final do Brasileiro, com aquele recorde de vitórias. Então, ele tinha o Garro, ele tinha o Memphis e ele tinha o Yuri. 3 jogadores diferentes. Com todo respeito, ninguém tirou mais do Yuri até agora no Corinthians do que o Ramon. Ninguém conseguiu fazer o Garro sobressair tanto, e o Garro teve alguns treinadores o ano passado, como o Ramon. O Memphis chegou e parecia um desafio encaixá-lo no mecanismo. Ele conseguiu. Agora, defensivamente, teve muitos problemas e continuou tendo em 2025. Eles se agravaram porque o Garro saiu do time, porque o Paulistão não foi a mesma coisa. Mas eu acho que não vai ser fácil para o Dorival, quando eu projeto, quando tiver o Memphis e o Yuri, que se deram muito bem como dupla, ele vai abrir mão de uma dupla de ataque, ele vai colocar um dos dois para marcar pelo lado, e aí teria que ser o Yuri, porque o Memphis defensivamente deixa muito a desejar. O Yuri é um jogador muito aguerrido, que já fez esse trabalho outras vezes. Então, assim, eu tenho muita curiosidade para saber, com todo o elenco, o que vai ser feito. O jogo de hoje, ele se resume ao que vocês já falaram brilhantemente. O Corinthians controlou, acho que poderia ter controlado com mais posse, mais longe da sua área, correu risco. O Marlon poderia ter feito gol, o Patrick poderia ter feito gol de cabeça. É um mata-mata traiçoeiro. O Novo Horizontino ainda oferece risco. Acho que o jogo da volta, e aí a gente não sabe que time vai jogar, se é o titular, se não é perigoso, mas o Corinthians abre uma vantagem relevante, significativa, e eu continuo muito curioso para ver como é que o Dorival vai manipular esse elenco, porque não é que o Corinthians era desequilibrado porque o técnico anterior queria. O elenco sugere esse desequilíbrio, né? Ele te oferece jogadores que você se vê obrigado a tentar juntar na frente. O Ramon conseguiu, ao custo de ter um time que sofria muitos gols. Eu acho que o Dorival vai tentar encontrar esse equilíbrio que o Ramon não conseguiu. E no sábado a chapa esquenta aí bem mais, né, Felipe Diniz? O Corinthians vai ter o Internacional
na próxima rodada do campeonato. Vai jogar em casa na Neoquímica Arena, aí um adversário de muito peso pela frente. Se tem alguma coisa que possa dar alguma esperança para o torcedor do Corinthians dele conseguir fazer esse encaixe, é olhar para o histórico do Dorival. Ele no Flamengo, com dois jogadores que praticamente não ajudam nada na parte defensiva, ele conseguiu ajustar o time com um bom equilíbrio e levou o Flamengo a 2 conquistas importantes. Né? No caso, eram Pedro e Gabigol, que têm suas diferenças na questão técnica. Com o Arrascaeta por trás. Exato, tem isso, que é algo que o Garro talvez até ajude mais, né? O Garro certamente ajuda mais. Ele pode ajudar, não vinha ajudando, mas pode ajudar. Ele tem condição de ajudar mais na parte defensiva, inclusive, do que a Arrascaeta. Então, é possível fazer com o Memphis e Yuri Alberto algo parecido com o que ele fez com Pedro e Gabigol no Flamengo. Pelo menos imagino assim. E outra coisa, para corroborar o que disse o Losetti aí sobre o Ramon, é um raro treinador demitido com 60% de aproveitamento. Ele tinha um aproveitamento alto, se a gente for pensar, em relação ao aproveitamento que normalmente os demitidos têm. Né? Então, o que o Corinthians jogava antes dele chegar. Exatamente isso. O Corinthians teve bons momentos com o Ramon. Agora, é pensar no futuro, né? E o futuro é encaixar os jogadores que ficaram no banco pensando no Internacional no fim de semana. Como projetar o time para o confronto do final de semana, tendo em vista o que o Corinthians tem hoje e o que o Dorival pode fazer, acrescentar a esse time, hein? Essa é a questão para vocês aí, Paulo. Eu acho que a questão envolve a volta ou não do Memphis. Não sei se terá condições, foi uma pancada, né, contra o Flamengo, talvez até volte, mas se não voltar, e certamente... do Garro, né, Paulo? O Garro é mais pra frente, né? Eu acho que o Dorival não tem nem que contar com o Garro agora. Não. Essa é a verdade. Eu acho que ele tem que partir da dupla, né? De Memphis e Yuri, óbvio. A gente tem que ver como vai ser a situação do Memphis, mas a partir daí, porque eu acho que é o melhor de fato e o Corinthians consegue ter essa aproximação entre a dupla. Ele tinha um 10 hoje no banco e não usou. O Coronado estava disponível, foi relacionado, ficou no banco. Né? Ele preferiu ter um volante com 2 meias, em vez de ter 2 volantes e um 10 à frente, que poderia ser o Coronado. Então, acho que o Yuri vai ser titular, o Carrilho vai ser titular, provavelmente o Ranieri retome a vaga do Maicon, mas não sei se o desenho vai mudar, se ele já não começou a fazer um esboço do que ele pensa em termos de sistema para o sábado. Eu acho que conforme os jogadores forem voltando, aí sim. E só mais um detalhe do Losango, e o Felipe lembrou muito bem, junto com o Mansur e Alex, o Losango do Flamengo. O Bidon e o Carrilho, eu acho que eles também foram potencializados por essa forma de jogar. Eram jogadores que ocupavam uma faixa, a área de influência deles na construção era muito maior. A gente já viu o Bidon hoje jogando pela direita, o Carrilho no último domingo jogando pela direita, muito mais limitados a uma faixa de campo. E, de novo, defensivamente tinha problemas. Nenhum deles marca como o João Gomes marcava no Losango do Flamengo. Mas é isso, esse é o trabalho do treinador, e o Dorival eu acho que tem algum currículo para conseguir encontrar uma solução, né? Eu acho que só para complementar o que o Losetti falou, acho que o futebol é um cobertor muito curto. Eu acho que a estrutura tática tem seus prós e contras. Eu acho que é isso. Eu acho que se ele optar por usar um losango, mesmo com jogadores de níveis técnicos diferentes, eu acho que ele tem que arrumar dinâmicas para isso, para funcionar defensivamente, ajudar de fato o seu sistema defensivo. E acho que o Dorival tem competência para isso, né? Acho que buscar soluções, e isso acho que acabou faltando com o Ramon Dias. E tudo isso, né, Diniz e amigos, com o calendário do jeito que está. Tanto que o repórter Felipe Cury passava para a gente o que vai fazer o Corinthians até esse jogo contra o Internacional, e é meio uma loucura. O Corinthians embarca num ônibus-leito agora. A viagem de Novo Horizonte para São Paulo dura mais ou menos umas 5 horas, são 400 quilômetros. Aí esse ônibus desembarca diretamente no centro de treinamento, na quinta-feira de manhã. Os jogadores treinam diretamente da viagem e são liberados para descansar no período da tarde. Aí tem a sexta-feira, que é o treino derradeiro, e no sábado, essa pedra gigante na chuteira, que é o Internacional, que é um postulante ao título brasileiro em 2025. Então, assim, tudo isso que a gente está imaginando para a sequência da temporada do Corinthians, olhando para esse futuro próximo, para o jogo contra o Internacional, é nessa loucura também de muitos
de muita viagem e de poucos treinos, Diniz. É a vida de jogador e de técnico no futebol brasileiro, né? Infelizmente, é o que o nosso calendário permite. Obrigado, Paulo. A você, Losetti, Calandrini, bom descanso. Obrigado pela presença aqui no Troca, meus amigos. Valeu. Bom programa. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre Corinthians e Novo Horizontino, né? Assim que a gente tiver as entrevistas direto lá de Novo Horizonte.